E aí, beleza? Tudo bem? Como é que você tá? Bem, você já tá de férias? Bem, no meu caso não vai ter férias não, mas o que eu tô reclamando, né? Até porque esse trabalho é ótimo. Vamos falar de mercado da bola mais uma vez. Você sabe que a temporada já tá acabando. Estamos num período em que está acabando tudo. Já acabou o Mundial de Clubes, acabou o Brasileirão, agora vai acabar a Copa do Brasil, numa final que foi bem xoxa entre Corinthians e Vasco no primeiro jogo. Mas não vamos falar disso, vamos falar de mercado. As principais transferências do mercado da bola você vê aqui, com várias novidades do futebol brasileiro e do futebol europeu. E é óbvio que eu peço pra você deixar o like e se inscrever no canal, mas eu não quero pedir apenas por pedir, eu quero pedir entregando conteúdo de volta pra você. E é por isso que eu começo o vídeo falando do Ryan, ele mesmo, jogador joia vascaína que recebeu uma proposta de um clube que não é qualquer. Na verdade, eu poderia dizer que nem o Ryan imaginaria que nessa altura do campeonato receberia a proposta do Real Madrid. Tá bom pra você? Tá bom? Não sei se tá bom não, mas pro Ryan deve estar ótimo. E a proposta não é pequena, o Real Madrid quer contratar o Ryan e a notícia já saiu nos principais portais espanhóis. Será que o Ryan aceitaria essa proposta? Será que o Vasco liberaria o cara? O Real Madrid está interessado em Ryan do Vasco e prepara uma oferta de 50 milhões de euros para convencer o clube a fazer negócio. A informação é do jornal O Dia. Na Inglaterra, o Tottenham está impressionado com as atuações dele e vem acompanhando o jogador em jogos do Brasil. No entanto, os ingleses agem com cautela e vão avaliar as possibilidades antes de qualquer oferta. Já o Real Madrid não quer perder tempo, pois entende que se trata de um grande talento do futuro e sabe que há diversos clubes europeus interessados no prodígio do Vasco da Gama. Nos últimos anos, o Real Madrid adotou uma política de contratações que visa apostar em jovens talentos, incluindo brasileiros como Rodrigo e Vini Júnior, além de Endrick. O sucesso de Rodrigo e Vini faz com que o clube merengue olhe para outros talentos do Brasil, e o Ryan ganha força por ser mais um brasileiro que Florentino Pérez pode ver fazendo sucesso em Madrid. Outros jovens jogadores promissores também desembarcaram em Madrid e fizeram sucesso. Camavinga e Valverde são alguns dos bons exemplos, além de Bellingham e Militão. Ryan renovou seu contrato com o Vasco recentemente e passou a ter uma multa rescisória de 80 milhões de euros. A possível oferta do Real Madrid, no entanto, pode ser vista com bons olhos. Aos 19 anos, o jovem atacante vive seu auge legítimo. Em 2025, 56 jogos, 20 gols e uma assistência na conta dele. Ryan é um atacante de boa estatura, forte e que tem a finalização como grande trunfo. 4 equipes da Inglaterra planejam trazer Antoine Semenyo. Ele vive grande fase na Premier League e atrai interesse de 4 gigantes ingleses. Antoine Semenyo é um dos jogadores mais disputados às vésperas da janela de janeiro. O atacante do Bournemouth vive grande momento na Premier League e desperta o interesse de clubes que brigam na parte alta da tabela inglesa. Como um dos principais goleadores do campeonato na temporada, Semenyo apresenta desempenho que pode tornar irrelevante a renovação contratual com Bournemouth. Além disso, o clube do sul da Inglaterra enfrenta dificuldades para manter o seu principal jogador, como disse o Team Talk. Porém, Liverpool City, United e Tottenham seguem ligados ao nome do ganês. Apesar do interesse em comum, cada clube enxerga uma função diferente para o jogador, caso vença a disputa pela contratação. No Liverpool, Semenyo é um nome bem conhecido pelo diretor Richard Hughes, com quem trabalhou no Bournemouth. O atacante ganhou destaque atuando tanto pela direita quanto pela esquerda, característica valorizada internamente. Caso chegue a Anfield, Semenyo poderia atuar em qualquer um dos lados de ataque. Entretanto, a definição depende diretamente da situação de Mo Salah durante a janela de janeiro, fator considerado determinante no planejamento segundo o Team Talk. Mas se Salah deixar o clube, Semenyo surge como candidato para ocupar a ponta direita. Caso o egípcio permaneça, o ganês teria de disputar espaço com Cody Gakpo pelo lado esquerdo. Fontes indicam que os Reds são o destino preferido dele, conforme o Team Talk. Já o Manchester City conta atualmente com diversas opções para os lados de ataque, como Doku, Savinho, Phil Foden, Oscar Bob e Ryan Cherki. A análise interna passa pelo rendimento e pelas características de cada atleta. Doku e Savinho rendem melhor pela esquerda, enquanto Foden e Cherki atuam de forma mais central. Nesse contexto, Semenyo surge como alternativa para disputar espaço na ponta direita. Por outro lado, no Manchester United, o papel projetado para ele seria diferente. Com a chegada de Matheus Cunha e Brian Mbeumo para apoiar o Benjamin Sesko, o clube reformulou o setor ofensivo. Com isso, o Semenyo pode atuar como ala. A comissão técnica acredita que ele poderia oferecer maior agressividade pelos lados de campo. O Tottenham trata o reforço como uma das principais prioridades desde o fechamento da última janela. A avaliação interna é de que o setor precisa de mais explosão e presença ofensiva. A ideia seria oferecer liberdade para cortar para dentro e criar chances com maior frequência. Portanto, essa função é vista como uma das mais naturais para o jogador entre todos os clubes interessados. Ainda assim, o Team Talk ressalta que o Tottenham atravessa um momento esportivo que não é muito melhor do que o vivido atualmente pelo Bournemouth.
Los Angeles FC pode tirar Rafael Veiga por 55 milhões de reais do Palmeiras. O Verdão já teria definido uma condição para negociar o meia e somou 53 jogos disputados nessa temporada. Veiga pode deixar o Palmeiras para a próxima temporada do futebol brasileiro. Um dos principais jogadores do clube nos últimos anos, o meia já não tem aquele status de titular absoluto e agora pode ser negociado na janela. Após rumores sobre possível interesse por parte do Grêmio, a MLS vem ganhando cada vez mais força, conforme repercutido no portal Mundo IH. O Los Angeles FC volta a ser possibilidade real. De acordo com a publicação, o Palmeiras pede algo em torno de 10 milhões de dólares, valor correspondente à quantia citada entre 55,2 milhões de reais. Vale ressaltar que no meio do ano, o portal Território MLS já havia destacado o interesse do time norte-americano na contratação de Rafael Veiga. Ele sempre demonstrou desejo de um dia atuar no futebol europeu. Entretanto, os clubes do velho continente não sinalizaram interesse recentemente, fazendo com que a possibilidade perdesse força. Ao mesmo tempo, o perfil do meia agrada ao que a MLS procura. Como dito, o Grêmio sinalizou interesse, mas acabou esbarrando na alta pedida do Verdão. Nessa temporada, Rafael disputou 53 jogos com 7 gols e 10 assistências. Em número de participação em gol, a melhor temporada foi em 2023. Na época, nos 60 jogos em que disputou sob o comando do Abel, Rafael Veiga marcou 18 gols, além de dar passe para mais 16. Caso as negociações com o time da MLS sejam abertas e posteriormente se concretizem, Veiga poderá jogar ao lado do sul-coreano Son. Ídolo máximo no Tottenham, o coreano foi contratado pelo Los Angeles FC na última janela. Enquanto isso, o Palmeiras segue de olho em possíveis reforços, tendo 2 jogadores do exterior no radar. Além do zagueiro Beraldo do PSG, o Verdão também está novamente de olho no mexicano Marcelo Ruiz, que pertence ao Toluca. Parece que o Rafael Veiga finalmente encontrou um destino à sua altura, mas parece que a MLS, Liga de Futebol Americana, já vem observando o Veiga há mais tempo. Convenhamos que no Palmeiras ele não é mais aquele mesmo que destruía em anos como 2020, 21 e 22. O Grêmio tentou contratar o Veiga, mas a situação ficou difícil. E se tem um time que ficou realmente de olho, foi o Los Angeles FC, clube que por sinal por lá joga Heung-min Son, ex-jogador do Tottenham. E a proposta vem sido tão boa que talvez pro Veiga seja ideal jogar justamente no time do LAFC para disputar a MLS justamente com esse time aqui, desse carinha aqui, ó, o Lionel Messi. Milan recebe aval de Allegri para fechar a contratação de Thiago Silva. Thiago rescindiu com o Fluminense e agora pode assinar com qualquer outro clube. O vínculo com o tricolor se encerrava em 2026. Apesar da idade já elevada, Thiago ainda possui muito prestígio no mundo da bola, podendo assinar com um dos maiores clubes da Europa para 26. Conforme indicado pelo jornalista Bruno Andrade da ESPN, Thiago pode voltar para o Milan. De acordo com a fonte, o técnico Massimiliano Allegri já teria aberto as portas para o retorno do defensor, que brilhou com as cores do clube entre os anos de 2009 a 2012. Na época, inclusive, ambos chegaram a trabalhar juntos. Agora o vínculo pode ser de 6 meses. Ainda não há nenhuma definição, mas tudo caminha para que o Thiago Silva realmente volte para o velho continente. O jogador, que tem 41 anos, atuou na Europa até o meio de 2024, quando optou em retornar para o Brasil. Naquele momento, o jogador atuava pelo Chelsea. Apesar da grande identificação com o Milan, Thiago Silva também é muito querido pelas torcidas do PSG e Chelsea. Recentemente, inclusive, também vem sendo especulado um possível retorno para o próprio time de Londres, mas ainda não há nada concreto. Nesse retorno para o Fluminense, Thiago participou de 66 jogos, contribuindo com 5 gols e 1 assistência. O defensor, inclusive, foi um dos pilares do tricolor na ótima campanha realizada na Copa do Mundo de Clubes no meio do ano. Na temporada passada, o jogador também foi fundamental para evitar o rebaixamento do tricolor. Somando as 2 passagens pelo Fluminense, o atleta participou de 213 jogos, marcando 19 gols. Além de Thiago, o time italiano também avalia a possibilidade de contratar o goleiro Hugo Souza do Corinthians. Entretanto, o Milan pode ver a chance diminuírem se o clube corintiano conquistar a Copa do Brasil. River Plate fecha acordo com o Atlético Mineiro por volante Fausto Vera. O meio-campista estava fora dos planos do Atlético e será emprestado para o time argentino por uma temporada com opção de compra em definitivo. O River está próximo de anunciar o seu primeiro reforço para a temporada de 2026. O time argentino chegou a acordo para contratar o Fausto Vera, inicialmente por empréstimo. De acordo com o jornalista César Luiz Melo, a negociação entre Galo e River já está fechada e para ter o volante por um ano emprestado, o time argentino aceitou pagar $500 mil. Além disso, o Atlético Mineiro ainda deu ao clube de Buenos Aires a possibilidade de comprar os direitos econômicos do Fausto Vera, em definitivo no final do empréstimo por mais de $4 milhões. Assim como o River Plate, o Atlético Mineiro tem também conversas com o Tigres do México para ceder o meia Fausto Vera. O time mexicano teria chegado aos mesmos valores oferecidos pelo clube argentino. Vale destacar que o Galo comprou o Vera junto ao Corinthians em 2023 e para ter o atleta aceitou pagar $4,5 milhões. No entanto, o clube mineiro não
pagou todo o montante e foi acionado na justiça. Com a contratação de Fausto Vera, o River Plate tende a esfriar a conversa com o Palmeiras sobre a possibilidade de contratar o também volante Aníbal Moreno, que não teve boa temporada em 2025 com o time paulista. De acordo com o GE, Palmeiras e River têm conversas embrionárias, mas o time paulista só aceitaria ceder seu jogador em troca de uma boa grana, já que para contratar o atleta gastou 7 milhões de dólares, cerca de 35 milhões de reais na atual cotação. Os meias de PSG e Chelsea, Vitinha e Caicedo, respectivamente, foram oferecidos para o Real Madrid nos últimos meses através de empresários. A informação é do jornalista Pablo Gallego. A primeira ação do clube merengue não foi dar ouvidos às sugestões dos empresários. Vitinha e Caicedo são grandes jogadores na avaliação interna, mas não houve interesse de Florentino Pérez. O Real Madrid de fato está no mercado em busca de novos meias, mas não é o foco nesse momento agora. Xabi Alonso está servido com jogadores de qualidade como Jude Bellingham e Valverde. Vitinha será alvo do mercado europeu em junho. O meia português terá uma cláusula contratual que permite que os clubes o contratem sem ter que negociar diretamente com o PSG. Essa cláusula será fixada a partir de 90 milhões de euros. Times ingleses como Liverpool estão atentos à situação do meia português. Já a situação do Caicedo não preocupa o Chelsea. Ele tem um longo contrato, sem cláusula em vínculo, está feliz em Londres e, acima de tudo, é um jogador considerado muito caro. O Real Madrid não deve entrar em leilão em janeiro por reforços. A tendência é que o clube olhe mais para o mercado em junho, no final da temporada. Nesse sentido, o nome do Vitinha pode ganhar força. Nesse momento, o foco da diretoria é apoiar o Xabi Alonso em suas decisões. O espanhol está pressionado, mesmo vencendo equipes, enquanto o Arbeloa ganha margem dentro da diretoria para o cargo de técnico interino. Gabriel Jesus revela não querer deixar o Arsenal. Tem assuntos inacabados aqui. O jogador comentou sobre as expectativas que possui com o Arsenal agora e retornou para os gramados, e sabe que o técnico Mikel Arteta espera dele. Muito bem, se falando sobre o futuro do Gabriel Jesus no Arsenal, após ficar longe dos gramados por cerca de 300 dias por conta de uma grave lesão, o jogador voltou a campo. Ele comentou sobre retornar ao Brasil ou permanecer nos Gunners. Em entrevista ao portal The Players Tribune e republicado por Fabrício Romano, o atacante comentou sobre diversas coisas: a dor da lesão, a ausência com a esposa e filha e principalmente sobre seu futuro. Ele revelou que tem a intenção de retornar para o Palmeiras, mas não por enquanto. Eu sinto que tenho assuntos inacabados no Arsenal, não quero sair. Quando vim pra cá me juntar com Arteta, meu propósito não era apenas marcar gols, meu propósito era ganhar troféus, como fizemos no City. Se você olhar para minha carreira, acho que ela é interessante. Quando cheguei à Premier League, acredito que a reação da maioria das pessoas foi: ah, quem é esse garoto? Eles me viam como um artilheiro nato, mas não é assim que eu me vejo. Minha característica mais forte é que faria o que for preciso para ajudar o time a ganhar troféus. No City desempenhei muitos papéis, às vezes eu dividi a responsabilidade de marcar gols com o Agüero, outras vezes joguei na ponta, outras vezes usei meu físico para ligar jogadas. Eu acho que é por isso que Mikel me trouxe para cá anos atrás. Eu nem sempre preciso ser o camisa 9 para ajudar a equipe. Não tô aqui pelo clima, estou aqui para fazer história, concluiu Gabriel Jesus. Ele deu continuidade ao sentimento que tem no Arsenal. Ele fez uma comparação quando estava no Palmeiras sem vencer e quando venceu a equipe continuou levantando taças e espera que seja assim nos Gunners. Portanto, Gabriel deixou muito claro que não é seu desejo realmente querer sair agora e quer conquistar mais títulos para poder enfim sair do Arsenal com a cabeça e a mente tranquila. E ao que parece também temos um reforço muito interessante para ir para o Manchester United. Trata-se do Kenan Yildiz, que vem jogando muito mesmo pela Juventus. Aliás, é considerado um dos principais futuros da sua posição. Com isso, o United entrou de vez pelo Yildiz e o turco pode sair por uma alta bagatela. Clubes como o próprio Barcelona, Bayern de Munique e outras equipes vêm se interessado pelo Yildiz. Até o Real Madrid do Xabi Alonso chegou a sondar, mas o Manchester United parece oferecer para Yildiz a melhor condição para ele jogar lá. E essa fama de cemitério de jogadores que vem sendo feita para o United parece que vem diminuindo um pouquinho, porque vira e mexe outros jogadores de classe mundial vêm se interessado pelo United. O Manchester United é mais um clube interessado em Yildiz, do jovem talento da Juventus. Os ingleses ainda não apresentaram nenhuma oferta para o time de Turim, mas estão cientes do valor de mercado. O Ben Jacobs, em participação ao canal The United Stand, é quem trouxe os detalhes do interesse do time de Manchester. Segundo ele, Yildiz é avaliado entre 90 e 100 milhões de euros. Enquanto isso, a Juventus segue em conversas com o agente do atacante para tratar de uma renovação. Os italianos, no entanto, esbarraram na pedida salarial da equipe do atleta, que pede mais de 6 milhões de euros anualmente em salário, segundo avança o Gazeta dello Sport.
Além de enfrentar o grande valor de mercado de Yildiz e as tentativas da Juventus para renovação contratual, o Manchester United também tem a concorrência do Real Madrid no mercado. Xabi Alonso é quem está por trás. O espanhol é um grande admirador do talento da Juve e, inclusive, já realizou ligações diretamente com o atleta para convencê-lo a jogar na capital da Espanha. O Real não pretende entrar em leilão nessa janela, que se abrirá em janeiro, mas vai avaliar as opções do mercado da bola no verão. Nos bastidores, 2 meio-campistas acima da média foram oferecidas para o clube. Yildiz é um dos vários jogadores que estão na mira do United. Há também a avaliação da chegada de 2 jogadores para o meio-campo, uma vez que o Casemiro pode sair. River Plate se frustra após Nico de la Cruz escolher seguir no Flamengo para 2026. O meia uruguaio está convivendo com vários problemas físicos do Flamengo e isso tem o impedido de ter uma grande sequência de jogos. A diretoria dos milionários quer aproveitar desse cenário para aceitar a contratação dele em breve. Entretanto, os planos dos argentinos foram frustrados após uma decisão importante que foi tomada pelo jogador. Ele quer seguir no mais querido em 2025 e não planeja escutar nenhuma oferta pela sua transferência. A UOL informa que o meia Nico de la Cruz quer seguir no Flamengo. Apesar da sua idolatria no River Plate, o jogador descarta qualquer retorno para o time argentino nesse momento. Pois é, o Nico, principalmente depois do Mundial de Clubes, parece ter ficado bem satisfeito. A fonte indica que nesse momento o plano dele segue querendo ficar no Brasil. Recentemente, em entrevista cedida, o lateral Varela revelou que Nico pretende fazer uma limpeza no seu joelho, mesmo procedimento que o Arrascaeta, ídolo do Flamengo, realizou no fim de 2024. A operação tem como objetivo estar à disposição no maior número de jogos possíveis pelo Flamengo, mas também para disputar a Copa do Mundo pelo Uruguai. Nos últimos meses, o jogador tem passado por um controle de carga e tem atuado com minutagem regulada. O meia acabou entrando contra o PSG na final do Intercontinental e foi bastante elogiado pela torcida do Mengão. A impressão que dá é que se ele fosse realmente plenamente saudável, teria muitas e muitas condições de ser ainda mais completo e deixar o Flamengo ainda mais completo, porque joga bola demais. Ainda de acordo com a fonte, o meio-campista já reportou sua decisão para Felipe Luiz e José Boto, respectivamente técnico e diretor de futebol do rubro-negro. Agora cabe saber se o time contará ou não com o jogador para a próxima temporada. Então é isso, fico muito satisfeito, chegamos a mais um fim de Mercado da Bola, onde eu trago para você todas as novidades do futebol brasileiro e europeu. Se inscreva no canal, deixa seu like e obviamente eu te vejo com todo o respeito e coração do mundo no próximo vídeo. Valeu!